agora, dando continuidade ao nosso evento, chegou a hora da gente montar, da gente formar, compor a nossa mesa de honra, a nossa mesa de abertura do evento. Então, quero chamar ele, com muita honra, claro, meu orientador, que representa aqui o nosso IFCE, ele, professor titulado IFCE, doutor em educação pela UFC, mestre em políticas públicas e sociedade pela UES, professor da pós-graduação em ensino da Rede Nordeste Ensino do nosso IFCE. Por favor, receba o professor doutor Solonildo Almeida da Silva. Pronto. Quero chamar ele, que coordena esse evento, que coordena a nossa 4ª escola de verão, doutor e mestre em Educação Brasileira pela UFC, com formação em Pedagogia e Licenciatura em Matemática, atualmente pós-doutorando pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da UFC, possui experiência como professor da rede pública estadual e municipal, além de atuar como assessor técnico da Célula Administrativa Financeira da Superintendência das Escolas de Fortaleza, SEGAF, CEFOR 1, da Secretaria de Educação do Estado, SEDUC. É membro do nosso grupo de estudos e pesquisas GTCOA, UFC, CNPq. Recebam o nosso professor doutor Antônio Marcelo Araújo Bezerra. Continuando as nossas apresentações, continuando a composição da mesa, quero chamar ela, diretora da Faculdade de Educação, professora do Departamento de Fundamentos da Educação, mestra e doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos e graduada em Pedagogia e História, professora, doutora Eulália Rafan. Aplausos, gente! Quero chamar, claro, ela, a nossa Mazezinha. Cadê Mazé? Cuida. Pronto, cadê? Só um minuto. É porque é tanto currículo aqui. Pronto, gente. Quero chamar ela, pós-doutora em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Educação pela UFC, especialista em Sistemas de Informação, Informática Educativa e Docência no Ensino Superior, licenciada em Matemática e Pedagogia, professora associada da nossa Faculdade de Educação da UFC, coordenadora do mestrado profissional em Ensino de Ciência e Matemática pela UFC, é dona da UFC, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência UFC e do PENAIC UFC, pesquisadora e orientadora nos programas de pós-graduação também da UFC, só UFC, da Rede Nordeste de Ensino, líder do nosso grupo e, claro, nossa grande anfitriã, professora doutora Maria José Costa dos Santos. Massa, gente! A mesa está composta. Antes da fala dos componentes da mesa, a gente, claro, vai registrar algumas presenças que são para nós muito caras. Queremos registrar, claro, ele que está cuidando da transmissão e das mídias, Rogério Alves. Ele que está cuidando da assistência técnica do nosso auditório, da nossa UFCzinha de Açúcar, Francisco Lopes. Aplausos! Vem, rapaz, pessoal, vem. Ele é o nosso técnico de hoje. Pode aplaudir, gente. Pronto, olha aí. Queremos também registrar a presença da professora Robéria Vieira Barreto, da UFC, da técnica educacional também da UFC, Adriana Maria de Souza, da técnica também educacional da UFC, Ana Matilde Tomás. Queremos registrar a presença do nosso professor também do programa de doutorado do IFCE, que já vai nos brindar com essa palestra, né? Professor doutor Francisco José Aquino. Quero registrar também a presença dele, nosso professor doutor, que é pós-doutorando também com a Mazezinha, e nosso colaborador do GTCOA,
professor doutor Edson Eugênio, que representa a Universidade Estadual do Ceará. Gente, composta a mesa, vamos então às falas. Cuida, Marcelo, que começa contigo, coordenador do nosso evento. Pode aplaudir, gente. Bom dia a todos e a todas. Eu serei muito breve por conta do horário. De antemão, só agradecer a presença de todos, não somente os inscritos, mas também aos participantes do grupo GT Coa, que mais uma vez se esforçaram, e eu reconheço o grande esforço que foi não somente no planejamento, mas na execução de mais um dos tantos eventos que já foram feitos pelo GT Coa e ainda serão feitos em 2026. A Escola de Verão é o evento que abre o calendário de ações acadêmicas do GT Coa, e hoje, nesses 2 dias, esperamos contemplar, discutir, refletir muitas coisas interessantes sobre as inteligências artificiais no campo não somente acadêmico, da pesquisa, mas também das práticas de sala de aula. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Hoje tem palestra até a noite, até no início da noite teremos palestra, tem a programação disponível, e amanhã a partir de meio-dia, tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado e aproveite o evento. Seguindo com as nossas apresentações, agora fala o nosso representante do Instituto Federal do Ceará. Bom dia, obrigado a todos e que tenhamos uma ótima escola do quarto verão. Perfeito, perfeito. A anfitriã do nosso evento, professor, é você. Bom dia. Bom dia. Mais animado, que daqui a pouco tem coffee break. Bom dia. Bom dia. Que coisa boa, estarmos aqui na nossa 4ª escola de verão. Esse evento ele surgiu com o objetivo de socializarmos pesquisas em estágio avançado, para a gente aprofundar, para a gente entender algumas temáticas importantes. E nessa edição da 4ª Escola de Verão do GT Coa, nós pensamos bem e chegamos a uma conclusão que trabalhar sobre, estudar sobre, pensar sobre, refletir sobre a inteligência artificial seria um bom momento nesse cenário que estamos aí vivenciando, e que muitas pessoas estão confundindo a inteligência artificial com a extensão do seu cérebro. E aí estão usando muito mais a inteligência artificial nas suas atividades do que realmente, de fato, são necessárias. E nesse sentido eu quero agradecer a presença de todos e saudar aqui a nossa banca maravilhosa. Agradecer aqui ao Marcelo, que quando foi lhe dado o desafio de organizar essa escola, ele abraçou como pós-doutorando. Agradecer aqui ao professor Solonildo pela parceria do IFCE sempre conosco. Aqui tem alguns estudantes, mestrandos e doutorandos do IFCE. Então, somos aqui muito parceiros e irmãos. O IFCE está sempre presente aqui na UFC e no GT Coa, e juntos a gente consegue fortalecer o grupo de pesquisadores e de estudantes. Então essas parcerias são de fato muito importantes. Novamente eu quero agradecer a presença dos professores que foram citados aqui pelo Emetério, agradecer também o Emetério por sempre estar disponível para fazer esse momento aqui de forma muito leve e divertida, Quero também dizer que os nossos estudantes têm muitos talentos, Vocês são pesquisadores, são professores, mas também têm outros talentos. E aí a gente tem aqui o nosso Erandi maravilhoso, que foi nosso aluno no Ensima e que traz a sua banda Nepotismo, Quer dizer que o talento está no DNA, Por isso essa banda Nepotismo, a família toda tem muito talento, e parabéns, e obrigada novamente por sempre abrilhantar os nossos eventos. Agradecer imensamente a todos os membros do GT Coa,
que não medem esforços para que nossos eventos aconteçam. A gente faz eventos aqui maravilhosos e sempre com as dificuldades, porque a gente nunca tem financiamento, mas a gente tem muita força de vontade e vontade de divulgar conhecimento, de divulgar as nossas pesquisas e principalmente a vontade de saber que esses estudos, que essas pesquisas, elas podem colaborar de alguma forma com a educação do nosso estado e do nosso país. Então a gente fica muito feliz. Quero agradecer aqui a Comissão Logística Cotidiana, que está sempre a postos para organizar os espaços, para organizar os eventos, e não são pessoas assim que estão, como eu falo, né? Logística cotidiana, elas estão todos os dias, não é só no dia do evento não, são todos os dias. Levanta aí as mãos, gente, vocês aí, olha. Acho que a maioria está lá fora trabalhando, né? Tá aqui o Arnaldo, a Leninha. Então, gente, palma para esse pessoal aí. E de fato, eu sempre digo, né? As coisas, elas não saem de um lugar para o outro. Alguém pegou e colocou em outro lugar. Então, a gente sempre tem que entender que se isso aqui está desse jeito, organizado dessa forma, pessoas trabalharam para que a gente estivesse aqui com essa organização. Então, a gente precisa valorizar bastante isso, né? Então, nossos agradecimentos a todos e também aos que se disponibilizaram a vir participar conosco nesses 2 dias. Hoje, dia 22 de janeiro, dia 23 de janeiro, a gente aproveita esse recesso da escola sempre em janeiro para poder os professores terem tempo, né? Eles terem tempo de participar. Então, isso é muito importante, a presença sempre dos professores, porque o GTERCO, ele é basicamente formado pelos professores, tanto da rede estadual como da rede municipal e também da particular. Então, a gente fica muito feliz. Dizer também que lá fora tem uma decoração muito bonita, como também aqui, e foi também membros do GTERCO que são, né, que tem esses talentos, a nossa Regina e a nossa Ana Lúcia, e mais alguém? As duas, né? Então, nossas palmas aí para a decoração. Obrigada. E não só nesse evento, mas sempre, todo evento, elas se dispõem. A gente vai fazer a decoração e surpreende, porque fica muito bonito e a gente faz umas fotos muito belas, né? E aí, gente, vocês estão vendo esse paninho aqui, né? Ele é internacional. Foi o nosso professor Zucla, que esteve aqui no workshop e nos doou, e nos doou esse presente aqui, disse para o grupo, e aí a gente está trazendo sempre que pode nas nossas defesas e também nesse evento que faz parte aí, a gente mostrar as nossas parcerias que também são internacionais. E, gente, com muita alegria que nós fazemos, né, essa acolhida a vocês nesses 2 dias e esperamos, de fato, que essa escola de verão, que é um evento totalmente presencial, embora estejamos fazendo as gravações para depois a gente colocar no nosso canal para divulgar, mas a gente entende a importância de estarmos juntos. A gente passou muito tempo longe, sentiu essa necessidade de estar junto mesmo, porque é nesse contato que a gente entende que compartilha os nossos saberes e aprende mais, né, junto com os outros. E aí o GTERCO tem essa alegria de estar sempre pensando esses eventos para acolher, juntar, né, integrar e incluir as pessoas que se interessam pela educação. E hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial inovando a avaliação formativa e fomentando a pesquisa quantitativa. E aí nós teremos uma programação, que eu não vou ler porque vocês têm aí na pasta de vocês a programação toda, e eu espero que vocês aproveitem muito esse evento, né? E aproveitem bastante, como eu sempre digo, né? Uma festa da ciência, é um banquete, então se lambuzem, não façam dieta, participem de tudo. Então quero agradecer demais e também agradecer a presença da diretora da Faculdade de Educação,
que sempre que pode está presente aqui nos nossos eventos, e isso é importante para nós porque nos dá a legitimidade de estar na Faculdade de Educação e entendendo que é um evento que faz parte do nosso calendário também daqui da faculdade, das nossas atividades, e por isso ressaltar a presença dos nossos técnicos, dos nossos professores, que isso também legitima o nosso evento. Então, muito obrigada e um bom evento para nós todos. Após a fala da nossa anfitriã, da anfitriã do nosso grupo, vamos a ela, claro, anfitriã da instituição, representando a nossa UFC, diretora da Faculdade de Educação, Eulália Rafan. Gente, muito obrigada, né, pela acolhida, muito obrigada pelo convite e muito obrigada, né, pela presença aí de todos e todas. E eu começo parabenizando, né, a professora Mazé por esse evento, né, junto com o Marcelo e todos que estão, né, participando dessa organização. E realmente coroa, né, um início, né, de atividades que já vem de um contínuo que a gente vem acompanhando também ao longo dos anos. Né? E a minha fala, eu acho que eu, né, falo em dois sentidos, tanto na forma quanto no conteúdo. Né? A forma, eu acho que é fundamental esse espírito coletivo, né, do aprendizado coletivo, e de como as coisas são organizadas coletivamente. Eu trabalho muito com o Antônio Gramsci, que é um filósofo italiano, e que ele também traz o conceito de círculo de cultura, que é justamente esse trabalho coletivo de troca de experiências, não no sentido de construir um ranking entre, né, quem são os melhores ou piores, mas justamente esse coletivo para que a construção seja igualitária e seja para todos e todas. Então eu vejo nessa expressão, né, que a gente vê aqui nos eventos, nas atividades, né, contínuas, né, não é sempre que a gente consegue participar, mas a gente acompanha pelas reservas, pelas publicações e tudo, a gente vê o quanto que esse é o espírito do grupo, né? Os mestrandos, os doutorandos, os pós-doutorandos, com os graduandos, com os professores da rede, e aí nesse espírito mesmo, né, coletivo, de um círculo de cultura, todos trazem as suas contribuições e todos aprendem, então potencializa esse aprendizado de cada um e principalmente, no nosso caso, a prática pedagógica, né, que é o nosso grande objetivo final, que é a formação, né, tanto de professores quanto, né, dos alunos da educação básica e, portanto, também aqui da graduação. Então, parabenizar por esse movimento, né, que a gente observa aqui, né, forte, consolidado, que vai se concretizando, né, iniciando o ano já com essa atividade. E esse conteúdo, né, gente, assim, urgente, necessário, e a gente precisa pensar e discutir sobre isso. Né? Então, quem já tem um acúmulo, né, que eu já falei com a professora Madalena, mas aí eu preciso mais ouvir sobre isso, porque realmente é tudo muito novo, né, e a gente acaba ficando na expectativa, né, de adquirir esses conhecimentos. E eu acho assim, muito interessante também nessa linha, né, gramsciana, porque nós só conseguimos chegar hoje na inteligência artificial porque os homens, ao longo da sua história, foram desenvolvendo os conhecimentos, né, e foram acumulando historicamente esses conhecimentos que hoje nos possibilitam isso. Mas só foi possível isso porque o homem usou, acho que nessa linha que a professora Mazé coloca, né, o cérebro, para poder fazer todo esse desenvolvimento. Então é um cuidado que a gente tem que ter hoje para a gente não deixar que isso prejudique o nosso grande potencial humano, que é esse diferencial, né, de usar as nossas condições, né, humanas, psicológicas, cognitivas, enfim, todo esse conjunto que a gente tem, que nos diferencia, né, e nos faz avançar nesse conhecimento e chegar onde a gente está hoje, e não deixar que isso atrapalhe o nosso próprio desenvolvimento. Então, acho que o nosso grande desafio, né, numa perspectiva dialética, é justamente como é que agora a gente vai usar tudo isso que o próprio homem desenvolveu para potencializar o nosso desenvolvimento. Porque se a gente usar nessa linha que a professora Mazé traz, né, de deixar que isso resolva e a gente não use mais esse nosso poder, né, de pensar e de desenvolver e de transformar a realidade, aí a gente vai regredir ao invés de avançar. Então, por isso que eu acho que, apesar, né, de estar muito mais curiosa do tema do que ser uma entendedora do tema, eu queria também parabenizar por esse conteúdo, né, por essa temática, e que ela realmente, né, se fortaleça, que a gente conheça mais, e quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue usar para as nossas condições, para os nossos objetivos
e para a transformação social, né? Então, o Marx, que é sempre um autor que eu também uso, ele jamais vai criticar as tecnologias e jamais criticaria, né, na linha do desenvolvimento humano, essas potências, né, que o próprio homem desenvolveu. Mas a gente tem que estar muito atento, né, para usar isso a favor da transformação social e do avanço mesmo, né, do potencial humano. Então é nesse espírito, né, que eu desejo para vocês então boas reflexões, né, um bom evento e que essas, né, discussões permaneçam e cada vez mais, né, podem contar com a Faculdade de Educação. Hoje eu estou nessa condição de diretora, estou aqui representando a faculdade, então é uma alegria para nós, né, com tanta, né, as pessoas aqui atentas e com essa festa, né, realmente foi uma festa, né, da abertura, acho que eles já saíram, mas foi uma alegria eu chegar desde lá de fora, já ouvir essas músicas e ver realmente, né, essa animação, que eu acho que é isso, a arte também, né, transformadora. Então, parabenizar aí também pela escolha e a gente já começa, né, no dia mais animado. Então é isso, bom evento e obrigada a todos. Então, para você que está acompanhando a nossa transmissão e para todos que estamos aqui presentes, daqui a pouquinho a gente começa a nossa primeira palestra oficial do nosso evento, da nossa 4ª Escola de Verão GTCOA 2026. Agora a gente vai fazer uma breve pausa para desfazer a mesa e para nosso coffee break. Daqui a pouquinho, palestra com o professor Aquino do nosso IFCE. Valeu, gente!